E se eu contar a você sobre a origem inesperada da RC Cola? A história da RC Cola começa com um inventor chamado Frank M. Robinson. Quando um vendedor da Coca-Cola se recusou a baixar o preço do xarope, Robinson decidiu tomar as rédeas da situação. Em vez de desistir, ele criou sua própria receita de cola em 1905, buscando oferecer uma alternativa saborosa e acessível. Assim nasceu a Royal Crown Cola, carinhosamente conhecida como RC Cola. Com sua combinação única de sabores, ela rapidamente se tornou popular, oferecendo aos consumidores uma opção refrescante que desafiava os gigantes das bebidas. Esse espírito inovador não só promoveu uma competição saudável no mercado de bebidas, mas também abriu portas para outras marcas. Então, da próxima vez que você abrir uma lata de RC Cola, lembre-se de que tudo começou com a determinação de uma pessoa em criar uma ótima bebida em seus próprios termos. E se eu disser que a malabarismo é uma história antiga? O malabarismo tem entretido as pessoas por pelo menos 4.000 anos, com raízes no Antigo Egito. Arqueólogos encontraram imagens em tumbas mostrando pessoas jogando bolas com habilidade. Essas cenas mostram que o malabarismo não era apenas uma habilidade, mas provavelmente uma fonte de entretenimento ou até uma visão humorística das dificuldades cotidianas dos antigos egípcios. Imagine uma animada reunião no mercado, onde um malabarista atrai a atenção da multidão, lançando objetos no ar com facilidade. Essa arte antiga destaca o lado brincalhão da humanidade, superando o tempo e as culturas. Desde artistas de rua em cidades movimentadas até números de circo, o malabarismo continua a ser um espetáculo impressionante. Hoje, o malabarismo não só diverte, mas também desenvolve a coordenação mão-olho e a concentração. Então, da próxima vez que você ver alguém malabarizando, lembre-se de que você está testemunhando uma tradição que existe há milhares de anos. Não é incrível como esse ato simples pode nos conectar com nosso passado antigo? Você sabia que um ambiente limpo aumenta a produtividade? Pesquisas mostram que a organização no local de trabalho melhora sua concentração e criatividade. Quando há bagunça ao seu redor, sua mente também se distrai, o que gera estresse e distrações. Esse caos dificulta a concentração nas tarefas atuais. Por outro lado, um espaço limpo cria uma atmosfera de tranquilidade e ordem, permitindo que você se aprofunde no trabalho, sem interrupções visuais constantes. Estratégias simples como organizar a mesa, eliminar arquivos desnecessários e adotar uma decoração minimalista podem criar um ambiente mais calmo. Até mesmo plantas podem ajudar. Estudos mostram que a presença de verde melhora o humor e a qualidade do ar. Portanto, se você quer aumentar sua produtividade, pense em como mudar seu ambiente. Que mudanças você fará hoje para criar um espaço de trabalho mais limpo e focado? Você não vai acreditar nas mudanças revolucionárias que transformaram os escritórios para sempre. O sistema de escritório-ação, introduzido na década de 1960, marcou um ponto de virada no design e na dinâmica dos ambientes de trabalho. Antes dessa transformação, os escritórios eram frequentemente caracterizados por paredes de cubículos sem inspiração, que limitavam a interação e sufocavam a criatividade. Esse sistema inovador incentivou um layout mais aberto, promovendo a comunicação e a colaboração entre os funcionários. Imagine um espaço de trabalho onde as mesas eram móveis, permitindo que as equipes reorganizassem seu ambiente para uma criatividade ideal. Áreas comunitárias surgiram como locais populares para brainstorming, tornando o trabalho menos isolado e mais como um esforço coletivo. A ênfase na personalização deu aos trabalhadores uma sensação de propriedade sobre seus espaços, contribuindo para uma atmosfera de trabalho mais agradável. À medida que os escritórios modernos de hoje apresentam lounges estilosos e áreas de trabalho colaborativas, podemos rastrear essa evolução de volta à influência significativa do sistema de escritório-ação. A mudança de cubículos monótonos para espaços dinâmicos e envolventes mudou fundamentalmente a forma como interagimos no trabalho, destacando a importância do ambiente para fomentar o pensamento inovador. Portanto, da próxima vez que você desfrutar de um espaço de escritório vibrante, lembre-se do salto à frente inspirado por esse conceito de escritório inovador. Você sabia que Carella é uma estrela do setor hoteleiro? Carella não é apenas um nome, tornou-se sinônimo de hospitalidade excepcional e experiências inesquecíveis no turismo.
Essa figura representa a cordialidade que ajuda os hotéis a se destacarem da concorrência. Imagine entrar em um hotel onde cada detalhe é pensado para que os hóspedes se sintam em casa. A associação de Carella com hospitalidade significa um lugar onde conforto, atendimento e pequenos detalhes transformam uma estadia comum em uma aventura memorável. É como ter um guia pessoal que conhece todos os segredos locais e se torna um amigo querido. Seja com sorrisos calorosos da equipe ou comodidades bem planejadas, Carella simboliza a magia dos destinos turísticos ao redor do mundo, inspirando viajantes a explorar e relaxar. O próprio nome evoca imagens de lobbies aconchegantes, comidas deliciosas e atrações únicas nas proximidades. Então, para onde Carella te levará na sua próxima viagem? Você não vai acreditar nisso sobre o tamanduá-bandeira. Com uma língua que pode se esticar até 2 pés, o tamanduá-bandeira possui um mecanismo de alimentação impressionante que o torna um mestre no consumo de insetos. Apesar de não ter dentes e uma mandíbula que mal se abre, essa criatura notável desenvolveu uma língua que não é apenas longa, mas também pegajosa, coberta de espinhos voltados para trás e misturada com uma saliva semelhante à cola. Ao caçar, ele pode esticar essa língua extraordinária para dentro e fora de montes de cupins e ninhos de formigas até 140 vezes por minuto, engolindo uma quantidade impressionante de até 30 mil insetos em uma única refeição. Suas garras poderosas permitem que ele quebre até as paredes de ninho mais duras, enquanto usa seu crânio e músculos especializados para lançar sua língua com incrível velocidade. Um processo de digestão único já está em ação. Enzimas começam a decompor a presa no estômago, enquanto ácidos poderosos dissolvem os exoesqueletos duros dos insetos. Essa estratégia de alimentação bizarra, onde o tamanduá não mastiga, mas depende da pura sucção, demonstra a eficiência da natureza na batalha contra colônias de formigas prósperas. Você sabia que os vírus de computador geram custos de bilhões a cada ano? Esses programas astutos podem causar danos sérios ao nosso mundo digital, desacelerando sistemas, roubando informações e atrapalhando negócios. Especialistas estimam que o cybercrime, incluindo o impacto dos vírus de computador, pode resultar em despesas superiores a 6 trilhões de dólares em todo o mundo até 2021. Esse choque financeiro destaca a importância de as pessoas e organizações se manterem alertas. A criação e disseminação desses vírus remonta aos primeiros dias da computação, mas sua complexidade aumentou significativamente ao longo do tempo. Hoje, eles ameaçam não apenas dispositivos pessoais, mas também podem paralisar infraestruturas críticas, como sistemas de saúde e redes financeiras. Proteger-se contra essas ameaças envolve atualizações regulares de software, senhas fortes e conscientização sobre possíveis fraudes. Dada a enorme influência sobre nossa economia e segurança, entender os vírus de computador se tornou mais importante do que nunca. Um fato interessante sobre o rato-nuvem das Filipinas. Esse impressionante roedor, que vive na ilha de Luzon, pode crescer até 76 centímetros de comprimento e pesar mais de 2,5 kg. Imagine uma criatura assim se movendo rapidamente pelas árvores. Com seu pelo denso e vibrante, o rato-nuvem desenvolveu uma ótima estratégia de camuflagem, se misturando perfeitamente com a vegetação de seu habitat montanhoso. Esses animais incríveis preferem viver sozinhos e saem para caçar principalmente à noite. Sua dieta é composta principalmente de plantas, o que os torna herbívoros em um mundo onde muitas espécies são carnívoras. As adaptações únicas do rato-nuvem ajudam-no a sobreviver na natureza e destacam a incrível diversidade da vida nas Filipinas. Infelizmente, seus habitats estão ameaçados pelo desmatamento e atividades humanas. Por isso é importante entender e proteger essas criaturas. Então, da próxima vez que você pensar em animais incomuns, lembre-se do rato-nuvem das Filipinas e das maravilhas de seu mundo natural. Um fato interessante sobre trailers transformáveis. Imagine um trailer que pode se expandir em apenas alguns segundos, aumentando seu espaço interno em até 70%. Esse design inovador inclui tudo o que você precisa para uma viagem confortável, uma cozinha para preparar refeições, um terraço aconchegante para relaxar ao ar livre e até um quarto para uma boa noite de sono. Perfeitos para viagens longas, esses trailers mudam nossa visão sobre viajar. Com tamanhos compactos, eles se transformam facilmente em casas móveis, tornando-se ideais para famílias e amantes de aventuras. Eles atendem às necessidades do estilo de vida moderno, combinando conforto e estilo, sem abrir mão do bem-estar.
Seja explorando parques nacionais ou passando o fim de semana na praia, esses trailers transformáveis permitem levar tudo o que você precisa e aproveitar a vida sem complicações. Com o aumento do número de pessoas em busca de aventuras ao ar livre, esse design inteligente certamente atrairá aqueles que buscam uma nova forma de sentir a liberdade da estrada. Você já pensou em viver em uma casa móvel assim? Por que devemos nos preocupar com fraturas de quadril em idosos? Até 33% das fraturas de quadril em pessoas idosas podem levar à morte em um ano, tornando essa lesão um sério problema de saúde. As fraturas de quadril podem ocorrer devido a quedas simples, que infelizmente são comuns com a idade. Após uma fratura de quadril, a pessoa frequentemente enfrenta outros problemas de saúde, como diminuição da mobilidade, maior risco de infecções e complicações após a cirurgia. Muitos idosos têm dificuldade em recuperar a independência após essa lesão, o que causa estresse emocional e diminui a qualidade de vida. A prevenção é fundamental. Criar um ambiente seguro em casa, praticar exercícios para fortalecer os músculos e manter a saúde óssea por meio de uma alimentação adequada pode ajudar muito. Então, o que podemos fazer para proteger nossos entes queridos desse risco preocupante? O envolvimento ativo nos cuidados com a saúde realmente pode salvar vidas. Por que o Lago Baikal chama nossa atenção? Este lago incrível na Rússia não é apenas bonito, mas também é o mais profundo e antigo lago de água doce do planeta. Ele tem mais de 25 milhões de anos e contém impressionantes 20% da água doce não congelada do mundo, tornando-se um recurso importante tanto para a natureza quanto para os seres humanos. A profundidade do lago chega a cerca de 1.637 metros, mais profundo do que a altura do Monte Everest. Imagine um lugar onde prosperam espécies únicas, como a foca do Baikal, que não se encontra em nenhum outro lugar da Terra. Turistas e cientistas buscam explorar seus mistérios. No inverno, quando o lago congela, as pessoas caminham sobre o gelo, admirando sua bela cor azul e formações de gelo. O Lago Baikal não é apenas um corpo d'água, é um ecossistema vital e um tesouro cultural da Rússia, mostrando as maravilhas naturais do nosso mundo. O que o torna tão especial para você? Você sabia que na Indonésia existem mais de 17 mil ilhas? Este país incrível, famoso por seu vasto arquipélago, é o primeiro do mundo em número de ilhas. Cada ilha oferece uma cultura, uma língua e uma beleza natural únicas. E viajar pela Indonésia é como mergulhar em um mundo de diversidade infinita. As ilhas variam de destinos famosos, como Bali e Java, que atraem milhões de turistas a cada ano, até ilhas menores e menos exploradas, que permanecem intocadas e tranquilas. Cada ilha possui seus próprios ecossistemas, vida selvagem e tradições, contribuindo para a rica biodiversidade e herança cultural da Indonésia. Algumas ilhas são conhecidas por suas praias deslumbrantes e vida marinha vibrante, enquanto outras são caracterizadas por densas florestas tropicais e antigas montanhas vulcânicas. Essa diversidade faz da Indonésia um paraíso para aventureiros, amantes da natureza e entusiastas culturais. Então, da próxima vez que você pensar em um destino de viagem, considere a Indonésia, onde as ilhas continuam a surgir e aventuras esperam a cada passo. Adivinhe o que realmente define o inglês sul-americano? A expressão "you all" se tornou um símbolo desse dialeto vibrante, destacando o charme único da região. Os sulistas costumam dizer "y'all", que soa amigável e une as comunidades, expressando inclusão. Essa palavra simples captura a essência da hospitalidade sulista, tornando as conversas mais calorosas e acolhedoras. Ao contrário da fala formal, que pode parecer distante, o uso de "y'all" cria uma sensação de pertencimento. É interessante notar como essa expressão está profundamente enraizada na cultura sulista, aparecendo em conversas cotidianas nas varandas e nas páginas da literatura popular. Com o aumento do número de pessoas que reconhecem seu apelo, "y'all" começa a se espalhar além do sul, sendo valorizada por sua clareza e tom atraente. É um lembrete divertido de como a língua evolui, refletindo identidades regionais e conexões culturais. Então você já começou a usar "y'all" em suas conversas? Você sabia que o grande terremoto de Lisboa abalou o mundo? Em 1º de novembro de 1755, um poderoso terremoto atingiu Lisboa, Portugal, no dia de Todos os Santos, pegando a cidade de surpresa durante uma grande celebração. Os tremores foram devastadores, prédios desabaram e incêndios devastaram a cidade.
Estima-se que dezenas de milhares de pessoas morreram, levantando profundas questões sobre fé e proteção divina entre os sobreviventes. Muitos se perguntavam como um evento tão catastrófico poderia ocorrer em um dia destinado à reflexão e veneração. O terremoto não afetou apenas Lisboa. Seus tremores secundários se espalharam pela Europa, influenciando as visões sobre religião e a natureza das calamidades. Filósofos e teólogos debateram as consequências, questionando como um Deus amoroso poderia permitir tanto sofrimento. O terremoto de 1755 não foi apenas uma catástrofe natural. Foi um momento que mudou crenças e impactou futuras respostas a desastres e o planejamento urbano. Como isso alterou nossa compreensão da natureza e da fé. Fatos incríveis sobre lagostas espinhosas. Esses seres marinhos têm uma maneira surpreendente de se mover, frequentemente formando longas fileiras que lembram um desfile no fundo do oceano. Esse comportamento não é por acaso, ele demonstra sua forte natureza social. Pesquisadores acreditam que se mover em linha ajuda as lagostas espinhosas a ficarem seguras de predadores durante a migração em busca de alimento ou de melhores habitats. Ao viajar em grupos, elas utilizam o princípio da segurança em números, o que diminui a chance de uma lagosta solitária ser capturada por um peixe faminto. Durante o movimento, essas lagostas se comunicam entre si usando antenas e movimentos do corpo, ajudando todos a permanecerem juntos. Essa impressionante demonstração de trabalho em equipe não apenas destaca suas estruturas sociais, mas também cria um espetáculo verdadeiramente fascinante debaixo d'água. Você já imaginou como seria esse desfile de crustáceos sob as ondas? Poucos sabem sobre o morcego-peixe. O morcego-peixe sul-americano possui um talento incrível que o destaca entre muitos outros seres. Ele utiliza um sistema complexo de ecolocalização, emitindo sons de alta frequência debaixo d'água, para encontrar peixes escondidos sob a superfície. Essa habilidade avançada de emitir sons permite que o morcego caça, de forma eficaz, nas águas turvas de seu habitat tropical. Cientistas até realizaram experimentos, desacelerando esses sons em laboratório. O que descobriram é surpreendente. Quando os sons são desacelerados, eles se assemelham a sons graves da garganta humana, bem diferentes dos apitos agudos, normalmente ouvidos durante a caça. Essa capacidade não só demonstra a percepção aguçada do morcego, mas também destaca como diferentes espécies se adaptam de maneira única às suas condições. Ao confiar no som em vez da visão, o morcego-peixe revela uma incrível diversidade de métodos que os animais usam para sobreviver e prosperar na natureza. Não é interessante pensar em como essas adaptações incríveis se desenvolveram ao longo do tempo? É verdade sobre a famosa frase de Tubarão? Essa citação icônica, "Você vai precisar de um barco maior", nem estava no roteiro original do blockbuster de 1975. O ator Roy Scheider disse essa frase marcante, de forma espontânea durante as filmagens, referindo-se a uma piada da equipe sobre como estavam apertados no barco de produção. O enorme tubarão branco que eles tentavam filmar deixava todos um pouco nervosos, destacando a falta de apoio que tinham. A improvisação de Scheider não só trouxe humor, mas também capturou perfeitamente a tensão do filme. Esse momento espontâneo se tornou uma das frases mais citadas da história do cinema, mostrando como os melhores elementos da narrativa às vezes vêm de lugares inesperados. Então, da próxima vez que você ouvir isso, lembre-se de que tudo começou com uma piada no set. Prepare-se para se surpreender com os bebês de Ano Novo. Você sabia que a chance de nascer exatamente ao meio-dia do dia 1º de janeiro é de aproximadamente 1 em 526? Isso significa que, embora muitos pais sonhem em receber seu bebê em um ano específico, ou até mesmo em um horário exato, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Em muitos hospitais ao redor do mundo, o primeiro recém-nascido do ano é celebrado, tornando esse momento especial tanto para a família quanto para a comunidade. Celebrar o bebê de Ano Novo pode se tornar uma tradição única, onde os pais relembram como seu filho começou a vida. Todo 1º de janeiro há uma expectativa no ar, enquanto as famílias aguardam a chegada de novas vidas, mesmo que o momento do nascimento ao meio-dia seja raro. Então, da próxima vez que você pensar em começar um novo ano, lembre-se de como pode ser especial o nascimento de uma criança exatamente nesse momento. Você consegue imaginar como é comemorar seu aniversário, junto com o mundo, recebendo o novo ano? Você já se perguntou por que os computadores eram mulheres?
Antes do avanço da tecnologia moderna, o termo computador se referia a uma pessoa, muitas vezes uma mulher, encarregada de fazer cálculos complexos à mão. Durante a metade do século XX, especialmente na NASA, essas mulheres extraordinariamente talentosas desempenharam papéis essenciais na corrida espacial. Uma figura notável foi Katherine Johnson, uma brilhante matemática negra, cujos cálculos de trajetórias de voo foram fundamentais para o sucesso de missões como a histórica órbita de John Glenn e a aterrissagem lunar da Apollo 11. Apesar de suas contribuições significativas, essas mulheres muitas vezes permaneceram heroínas anônimas, ignoradas na história e mal remuneradas por seu trabalho inestimável. Elas se dedicaram a resolver problemas complexos, enfrentando tarefas que as máquinas da época ainda não conseguiam realizar. Sua determinação e inteligência pavimentaram o caminho para as gerações futuras, tanto na exploração espacial quanto nos direitos civis. Reconhecer suas conquistas não apenas honra seu legado, mas também destaca o papel importante que as mulheres desempenharam na formação da ciência e da tecnologia. Poderíamos imaginar a exploração espacial hoje sem sua dedicação e brilhantismo inabaláveis? É verdade que os cães de Thimphu são tão felizes? Na capital do Butão, Thimphu, os cães de rua são tratados como membros queridos da comunidade, ganhando o título de cães mais felizes do mundo. Essa situação única vem das fortes crenças budistas dos locais, que promovem a compaixão e a bondade para todos os seres vivos, incluindo os animais. Em vez de evitar esses amigos peludos, os moradores frequentemente se esforçam para alimentá-los, abrigá-los e cuidar deles, criando um ambiente seguro e amoroso. Os visitantes de Thimphu costumam notar os cães de rua relaxando em parques, tomando sol e passeando alegremente pelas ruas coloridas. Essa conexão profunda destaca um aspecto essencial da cultura butanesa, onde o respeito pela natureza e a bondade são fundamentais. Muitos habitantes de Thimphu veem esses cães não apenas como animais de estimação, mas como membros integrais de suas famílias e comunidades. Portanto, ao imaginar Thimphu, lembre-se de que não é conhecida apenas por suas paisagens deslumbrantes e rica herança cultural, mas também por um grupo vibrante de cães alegres, vivendo suas vidas ao máximo. Você sabia que Alan Shepard jogou golfe na Lua? Em 1971, durante a missão Apollo 14, o astronauta Alan Shepard trouxe um item único, um taco de golfe e 2 bolas. Após a aterrissagem, ele improvisou um tee usando uma pá para o solo lunar. Em uma rápida pausa entre os experimentos científicos, Shepard, com bom humor, balançou o taco e acertou uma bola, fazendo-a voar pelo terreno lunar. Devido à baixa gravidade na Lua, a bola percorreu muito mais distância do que na Terra. Em seguida, ele lançou a segunda bola, dizendo que ela voou milhas e milhas e milhas. Esse momento icônico não foi apenas uma diversão, também demonstrou o espírito de exploração e a criatividade humana. Ao levar um pedaço de seu esporte favorito para a Lua, Shepard nos lembrou que, mesmo nas circunstâncias mais incomuns, nossa conexão com o jogo e a descoberta permanece forte. Que incrível, não é? Você pode se surpreender. 100 bilhões de galáxias aguardam sua descoberta. Você sabia que existem mais de 100 bilhões de galáxias em nosso universo observável? Pense um momento sobre essa imensa vastidão. Cada galáxia contém milhões ou até bilhões de estrelas, além de incontáveis planetas. Com os avanços na tecnologia dos telescópios, como o telescópio espacial James Webb, os astrônomos estão ansiosos para descobrir ainda mais galáxias que não conseguimos ver atualmente. Esses telescópios nos permitem olhar mais fundo no espaço do que nunca, revelando um universo cheio de mistérios. À medida que continuamos a desenvolver nossa tecnologia, quem sabe quais maravilhas cósmicas encontraremos, além do que podemos ver agora? Desde espirais emaranhadas até formas elípticas massivas, cada galáxia conta uma história única sobre a história do universo e sua contínua expansão. Você está pronto para explorar o vasto cosmos ainda mais? Você consegue imaginar como moedas se transformam em arte incrível? Roman Butin é um talentoso artista russo que possui uma habilidade única de transformar objetos do dia a dia em obras de arte originais usando uma técnica chamada Robo-Nickels. Essa forma fascinante de arte surgiu na época dos roubos nos Estados Unidos, quando as pessoas gravavam ou esculpiam moedas como uma forma de expressão e narrativa.
Cada moeda alterada carrega sua própria história, mostrando a criatividade e a resistência dos artistas que as criaram. Butin leva essa tradição a um novo patamar, dando vida ao metal frio, esculpindo padrões que refletem diferentes temas, emoções e referências culturais. Suas obras não apenas homenageiam a rica história do roubo níqueis, mas também ressoam com os amantes da arte contemporânea, que apreciam formas inovadoras de expressão. Elevando simples moedas ao nível de arte sublime, Butin nos convida a olhar o mundo ao nosso redor de uma nova maneira. O que você acha? Objetos do dia a dia podem inspirar a criatividade. Vamos entender a verdade sobre os estalos nas articulações. Muitas pessoas acreditam que o estalo nas articulações pode causar artrite, mas pesquisas mostram que esse hábito é, na verdade, inofensivo. O som que você ouve ao estalar vem da quebra de bolhas de gás no líquido articular e não do atrito entre os ossos. Estudos continuam a confirmar que não há ligação entre os estalos e a artrite, o que significa que você pode continuar com esse hábito sem preocupações. No entanto, vale ressaltar que, embora o estalo não prejudique as articulações, o som pode ser bastante irritante para os outros. Portanto, se você estiver em um lugar silencioso, é melhor manter os dedos parados. Compreender que os estalos nas articulações não afetam sua saúde pode ajudar a acalmar muitos que se preocupam com essa ação inofensiva. Você não vai acreditar nisso sobre o mel manuka. Este mel especial vem do néctar do arbusto manuka, que cresce na Nova Zelândia e em partes da Austrália. O que diferencia o mel manuka são suas incríveis propriedades antibacterianas, atribuídas a um composto chamado metilglioxal. Enquanto o mel comum oferece alguns benefícios contra bactérias, o mel manuka é como um super-herói no mundo dos adoçantes, tornando-se um remédio essencial para muitos. Historicamente, o povo maori valorizava esse mel por suas capacidades curativas, e agora a ciência moderna está destacando sua importância. Pesquisas mostram que quanto maior a concentração de metilglioxal, mais potentes se tornam seus efeitos antibacterianos. Isso significa que o mel manuka pode ser uma solução eficaz para aliviar dores de garganta e promover a cicatrização de feridas, entre outros usos. Além dos benefícios à saúde, ele também é um adoçante delicioso, conferindo um sabor único a chás e receitas. Portanto, da próxima vez que você for às compras, considere pegar esse tesouro dourado que não só satisfaz seu desejo por doces, mas também pode contribuir para seu bem-estar. Por que os franceses resistem à cultura americana? Essa é uma pergunta interessante que toca em um fenômeno cultural antigo. Muitos acreditam que a França possui uma identidade única, que seus cidadãos defendem, muitas vezes rejeitando influências americanas. Essa diferença cultural se manifesta em vários aspectos, desde comida e moda até política e mídia. Por exemplo, a culinária francesa, com seu foco em tradições e qualidade, contrasta fortemente com as tendências de fast food populares nos Equá. Os franceses valorizam suas padarias artesanais e restaurantes gourmet, e frequentemente consideram as opções americanas como não autênticas. Além disso, a França tem uma história de ceticismo político em relação à política externa americana, o que às vezes alimenta a preferência por alternativas locais em produtos culturais. Essa resistência não é fruto de aversão, é um orgulho pela rica história e herança que muitos franceses consideram fundamentais para sua nação. Portanto, da próxima vez que você ver um café francês cheio de clientes desfrutando de doces tradicionais, pense em como a cultura influencia suas escolhas e identidade. Não é fascinante explorar como essas dinâmicas se manifestam em nível global? E se eu disser que a cenoura é o lanche perfeito? Esses vegetais crocantes são saborosos e não trazem culpa. A cenoura não tem gordura e é composta principalmente de água, então você pode beliscar à vontade, sem se preocupar com a forma. Ela é rica em vitaminas, especialmente a vitamina A, que ajuda na visão e fortalece o sistema imunológico. Além disso, é muito versátil. Você pode mergulhá-la em hummus ou adicionar a saladas. As possibilidades de saborear esses vegetais coloridos são infinitas. Sua doçura natural agrada tanto crianças quanto adultos. Na próxima vez que bater à vontade de um lanche, escolha a cenoura em vez de batatas fritas calóricas. É uma maneira simples de tornar seus lanches saudáveis e gostosos. Então, o que você está esperando? Vamos crossfitar rumo a um lanche mais saudável. Você vai se surpreender ao saber que Konzi sabe cozinhar.
Este incrível chimpanzé de 34 anos nos mostrou o quão inteligentes os animais podem ser. Konzi não só consegue acender fogo, mas também o usa para preparar pratos deliciosos. Imagine um chimpanzé coletando ingredientes como ovos e vegetais, e depois fazendo uma omelete sobre as chamas. Essa habilidade impressionante demonstra que Konzi tem não apenas pensamento criativo, mas também a destreza necessária para cozinhar. Na natureza, os chimpanzés usam ferramentas e têm estruturas sociais, mas as habilidades culinárias de Konzi elevam a inteligência a um novo nível. Seu talento desafia nossa compreensão das capacidades dos animais e ilumina o mundo cognitivo dos primatas. Quantas mais surpresas podemos descobrir sobre nossos parentes peludos no futuro? Em 2016, o AlphaGo, uma inteligência artificial desenvolvida pelo Google DeepMind, impressionou o mundo ao vencer Lee Sedol, o campeão mundial da antiga jogada Go. Isso foi um marco, pois o Go é jogado há mais de 2.500 anos e é conhecido por sua complexidade e estratégia profunda, representando um verdadeiro desafio até para os melhores jogadores. Para vencer, o AlphaGo usou estratégias inovadoras que nunca haviam sido exploradas por humanos, mostrando sua capacidade de aprender e se adaptar. Ao contrário do xadrez, onde o número de jogadas possíveis é limitado, no Go há quase uma infinidade de posições possíveis no tabuleiro. A vitória do AlphaGo não foi apenas uma partida, foi um importante passo na área da inteligência artificial, demonstrando como algoritmos avançados podem dominar tarefas complexas ao analisar grandes volumes de dados. Esse evento gerou discussões sobre o futuro da IA em várias áreas. Será que a IA pode mudar nossa compreensão de outras áreas complexas? A jornada da IA continua. Você consegue imaginar o poder do placebo? Pesquisas recentes da Universidade de Harvard e da Universidade de Basileia mostraram algo interessante. O efeito placebo pode ocorrer mesmo quando as pessoas sabem que estão tomando um placebo. Esse efeito demonstra como nossa mente pode influenciar o corpo, causando mudanças reais em nosso bem-estar, mesmo sem um medicamento ativo. Os cientistas descobriram que mesmo sabendo que receberam um placebo, as pessoas ainda relataram benefícios como redução da dor ou melhora do humor. Essa descoberta fascinante desafia a crença antiga de que o placebo funciona apenas se os pacientes não estão cientes. Em vez disso, destaca o papel das expectativas e da fé no processo de cura, sugerindo que nosso pensamento pode ter um impacto significativo na saúde. Então, da próxima vez que você ouvir sobre placebo, lembre-se de que pode não ser apenas um simples comprimido de açúcar. Você vai se surpreender com os recordes de Kai Cenat. Em novembro de 2024, o popular streamer do Twitch, Kai Cenat, alcançou uma conquista incrível, estabelecendo um novo recorde de 337.175 seguidores simultâneos. Esse sucesso não apenas destaca sua enorme popularidade, mas também mostra o crescimento do mundo das transmissões online e seu potencial de monetização. Cada seguidor contribui para sua renda mensal, e Kai ganhou impressionantes 2,2 milhões de dólares em apenas um mês, só com assinaturas. Esse sucesso demonstra o quanto os fãs valorizam o conteúdo envolvente e o entretenimento de seus criadores favoritos. Plataformas de streaming, como o Twitch, mudaram a forma como consumimos conteúdo, permitindo que pessoas como Kai se conectem diretamente com seu público e criem comunidades dedicadas. Talvez isso seja um sinal do futuro do entretenimento, onde o streaming se tornará a norma. O que acontece quando seu avião perde pressão? A despressurização rápida em aviões ou naves espaciais pode ser preocupante, pois pode levar a uma condição perigosa chamada hipoxia. A hipoxia ocorre quando seu corpo não tem oxigênio suficiente para funcionar normalmente. Pense nisso. À medida que a altitude aumenta, a pressão do ar diminui e a quantidade de oxigênio disponível também diminui. Em situações de vazamento repentino de pressão na cabine, como por uma falha, as reservas de oxigênio do corpo se esgotam rapidamente. Isso pode causar sintomas que variam de tontura e confusão até perda de consciência. É importante entender que pilotos e astronautas são treinados para lidar com essas emergências. Os aviões são equipados com sistemas de oxigênio que podem ser ativados, fornecendo oxigênio adicional para que todos permaneçam conscientes e seguros. Estratégias específicas, incluindo descidas rápidas para altitudes mais baixas, ajudam a restaurar os níveis de oxigênio antes que ocorram consequências graves. Manter a calma e saber o que fazer pode ser crucial quando algo inesperado acontece. Um urso realmente apareceu em um casamento no Colorado.
Você poderia pensar que isso é uma cena de filme de comédia, mas aconteceu de verdade. Em um surpreendente acontecimento, um urso grizzly de 180 quilos apareceu sem convite, chocando e divertindo os convidados. Enquanto os noivos trocavam votos, o urso tinha outros planos, deliciosos cupcakes. Imagine a cena. Enquanto o amor pairava no ar, o ousado urso atacou a mesa de sobremesas, levando os cupcakes bem diante dos olhos dos convidados. Em vez de pânico, risadas ecoaram enquanto o urso passeava, como se não percebesse o caos que estava causando. Felizmente, ninguém se machucou, e o casal terá uma história de casamento para contar por muitos anos. Esse convidado inesperado nos lembra de como a natureza pode se intrometer em nossas vidas. Quem diria que casamentos poderiam ser tão selvagens? Você já pensou no amor de Margot Robbie por Harry Potter? Na adolescência, a talentosa atriz se apaixonou pelo mundo mágico, especialmente pelo próprio Harry Potter. Ela até fingiu ter problemas de visão. Esse truque esperto permitiu que ela usasse os famosos óculos redondos, como os de Harry. O entusiasmo de Margot não parou por aí. Ela realmente incorporou esse personagem, transformando seu amor em uma declaração de moda divertida. É incrível como personagens fictícios podem nos inspirar e, às vezes, levar a escolhas inesperadas na vida real. A dedicação de Robbie ao seu ídolo literário mostra quão criativas e influentes podem ser as histórias, especialmente na vida de um jovem. Esse fato interessante não só destaca o amor de Margot por Harry Potter, mas também nos lembra das poderosas conexões que fazemos com os livros e personagens que nos são queridos. Que outras surpresas podemos descobrir sobre nossas estrelas favoritas? Difícil de acreditar, mas rubis e safiras são irmãos. Ambas as pedras preciosas incríveis pertencem à mesma família mineral, conhecida como corindon. A única coisa que as separa é a cor. Quando o corindon tem um tom vermelho intenso e vibrante, ele é chamado de rubi. Enquanto isso, o corindon que apresenta qualquer outra cor, incluindo fascinantes tons de azul, verde e até amarelo, é classificado como safira. Essa incrível diversidade significa que as safiras podem aparecer em uma impressionante gama de tonalidades, atraindo tanto amantes de joias quanto joalheiros. Curiosamente, os rubis costumam ser mais caros que as safiras, principalmente devido à sua raridade. Na próxima vez que você admirar uma pedra preciosa brilhante, lembre-se de que, por trás de suas aparências vibrantes, rubis e safiras têm uma conexão genética única. Não é fascinante como as cores podem desempenhar um papel tão importante na classificação dessas lindas pedras? E se eu disser que os fãs de Star Trek foram zombados? Em um episódio marcante de 1986 do programa Saturday Night Live, o lendário William Shatner, que interpretou o capitão James T. Kirk, subiu ao palco e fez uma mensagem engraçada, mas ao mesmo tempo dura, para os fãs dedicados de Star Trek. Misturando humor e descontentamento sincero, ele disse de forma famosa aos fãs: "Encontre uma vida." Esse momento não apenas mostrou o humor de Shatner, mas também destacou um problema real. A forte devoção de alguns fãs se tornou excessiva desde a estreia do programa, nos anos 60. Ao longo dos anos, Shatner lidou com interações constantes com fãs que ansiavam por sua atenção. E muitas vezes, a obsessão deles borrava as linhas entre admiração e fanatismo excessivo. Esse esquete se tornou icônico, servindo como um lembrete brincalhão de que, embora a paixão por Star Trek seja maravilhosa, é importante manter o equilíbrio na vida, especialmente quando se trata de nossos programas e personagens favoritos. Difícil de acreditar, mas não é um M. O logo das latas de Monster Energy, na verdade, representa uma ousada imagem de garras, e não apenas uma letra M estilizada. Esse design vibrante cria a ilusão de um monstro rasgando metal, refletindo perfeitamente o espírito selvagem e aventureiro da bebida energética. No entanto, em 2014, um vídeo no YouTube gerou polêmica ao afirmar que cada segmento da garra poderia ser interpretado como o número 6 em hebraico. Isso fez com que alguns começassem a associar o logo ao 666, que na cultura popular é frequentemente chamado de número da besta. Embora muitos fãs apreciem o Monster Energy pelo seu sabor e efeito revigorante, esse significado oculto adiciona um elemento de mistério e discussão. O logo simboliza algo sinistro ou é apenas uma jogada criativa do designer? Não importa se você está bebendo uma lata durante um jogo ou passeando, definitivamente há mais do que parece à primeira vista.
Um fato interessante sobre os elefantes africanos. Esses magníficos animais têm apenas 4 dentes molares, que os ajudam a mastigar a comida. Isso é bastante surpreendente, considerando a quantidade de vegetação que eles consomem diariamente. Mais fascinante ainda é que esses dentes são substituídos 6 vezes ao longo de suas longas vidas. Quando um dente se desgasta devido à mastigação de gramíneas e galhos duros, um novo cresce em seu lugar. No entanto, quando eles perdem o último conjunto de dentes molares, fica muito difícil para eles se alimentarem. Embora consigam ingerir grandes quantidades de comida, sem esses dentes não conseguem digeri-la adequadamente. Isso pode levar à desnutrição e à morte natural, tornando a saúde dental uma questão de vida ou morte para esses gigantes gentis. É incrível pensar como algo tão simples como dentes pode impactar tanto a sobrevivência de um elefante. Então, da próxima vez que você ver esses animais incríveis, lembre-se de sua jornada única dos dentes e do que isso significa para o futuro deles. Você sabia que a gravidade pode mudar debaixo d'água? Pesquisas recentes revelaram um fenômeno surpreendente nas costas do Sri Lanka, onde a profundidade do mar diminui drasticamente em cerca de 100 metros, devido a diferentes forças gravitacionais. Esse fenômeno incomum chamou a atenção dos cientistas, pois questiona nossa compreensão do comportamento da gravidade em diferentes locais da Terra. A gravidade não é constante, ela pode variar dependendo da densidade dos materiais da Terra abaixo de nós. Neste caso, a composição geológica dessa área é mais leve do que nas regiões ao redor, resultando nessa queda inesperada da gravidade. Imagine que você está em um barco nessas águas e percebe que a massa abaixo de você influencia seu peso. Esse tipo de pesquisa não só aprofunda nossa compreensão do campo gravitacional da Terra, mas também ajuda na navegação e na oceanografia. Quais outros segredos nosso planeta pode esconder sob as ondas? Você pode acreditar como funcionam as bússolas na navegação? Esse importante instrumento ajudou incontáveis navegadores e exploradores ao longo dos séculos. No seu núcleo, a bússola tem uma agulha magnética que se alinha facilmente com o campo magnético da Terra, apontando para o norte magnético. O milagre acontece porque a agulha está cuidadosamente equilibrada em um eixo, permitindo que ela gire livremente em resposta às forças invisíveis ao redor. Mas o que cria esse campo magnético? Ele é gerado pelo movimento do ferro derretido no núcleo externo da Terra, onde a temperatura e a pressão extremas causam um fluxo dinâmico que gera uma força magnética que se estende muito além da superfície do nosso planeta. Historicamente, sem esse dispositivo simples mas genial, muitos marinheiros teriam dificuldades para se orientar nos vastos oceanos, o que mudaria para sempre o curso das explorações. Você consegue imaginar navegar sem bússola? Hoje, esse elemento tecnológico continua sendo vital, guiando não apenas navios, mas também turistas e aventureiros em terra, lembrando-nos das forças ocultas da Terra. Você me ouve nos últimos momentos? Pesquisas recentes revelam um fato interessante sobre o processo de morte. A última parte do cérebro a perder sua função está relacionada à audição. Isso significa que, mesmo se aproximando da morte, a pessoa pode estar ciente do que acontece ao seu redor e ouvir as conversas, mesmo que não consiga responder ou mostrar que entende. Muitas vezes, isso faz com que as famílias não percebam que seus entes queridos podem captar o que é dito, o que é ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Profissionais de saúde incentivam os familiares a falarem suavemente e compartilharem memórias com aqueles que estão próximos do fim da vida. Saber que alguém pode ouvir você mesmo, nos últimos momentos, abre a possibilidade de conexões emocionais profundas. Isso também levanta questões importantes sobre como nos comunicamos e expressamos amor em momentos tão delicados. Não é incrível como nossos sentimentos podem persistir mesmo em tempos difíceis? Você sabia que o placebo pode funcionar mesmo quando você sabe disso? Esse fenômeno incrível é chamado de efeito do placebo aberto. Ele mostra o quão poderosas são nossas crenças e expectativas no processo de cura. Em várias pesquisas, pessoas que sabiam que estavam recebendo um comprimido de açúcar ou um tratamento falso ainda relataram melhorias reais em seus sintomas. Os pesquisadores acreditam que isso acontece porque a mente pode influenciar o corpo de maneiras surpreendentes. Quando as pessoas esperam melhorias, seu cérebro libera substâncias que elevam o humor e reduzem a dor, mesmo sem medicamentos reais. Essa descoberta inesperada desafia nossas ideias tradicionais sobre medicina e destaca a importância da conexão entre mente e corpo.
Ao continuar explorando o potencial do placebo, nos perguntamos: como podemos usar esse poder na medicina do dia a dia? Poucos sabem, mas existem círculos de fadas. Escondidos nas areias do deserto da Namíbia, essas misteriosas áreas circulares de terra nua despertam curiosidade e fascínio. Cada círculo de fadas é cercado por um anel vibrante de grama, criando um contraste impressionante com a paisagem árida. Cientistas têm se perguntado sobre sua origem por décadas, propondo teorias que vão de fenômenos naturais a ações de cupins. Os círculos podem atingir tamanhos significativos, às vezes até 9 metros de diâmetro. Seus padrões únicos, frequentemente visíveis do alto, acrescentam um toque artístico ao deserto. Embora alguns acreditem que esses círculos possam conter pistas sobre o equilíbrio do ecossistema, muitos moradores locais têm suas próprias lendas sobre sua origem, chamando-os de criações de seres míticos. Então, por que esses círculos encantadores aparecem em um ambiente tão hostil? A resposta pode revelar mais mistérios do nosso planeta. A Índia realmente lidera o vegetarianismo? Na verdade, a Índia tem a maior porcentagem de vegetarianos do mundo, com 29,5%. Isso significa que quase 1 em cada 3 indianos opta por uma dieta à base de plantas, influenciada por uma rica história cultural e religiosa que apoia o vegetarianismo. Muitos hindus, por exemplo, veem a abstinência de carne como uma forma de honrar a ahimsa, ou não violência, enquanto outros podem seguir práticas dietéticas semelhantes por motivos de saúde. Em contraste, a Rússia tem a menor porcentagem de vegetarianos do mundo, destacando as diferentes tradições culinárias e preferências culturais. Na Rússia, a carne frequentemente ocupa um lugar central nos pratos tradicionais, e o vegetarianismo não se tornou tão popular. O panorama global do vegetarianismo oferece ideias fascinantes sobre como as escolhas alimentares refletem crenças pessoais, valores culturais e normas sociais. Com mais pessoas ao redor do mundo considerando dietas vegetarianas por razões de saúde, meio ambiente e ética, como essas tendências podem se desenvolver em diferentes países? Você pode se surpreender. Os raios ultrapassam 30.000 graus Celsius. Quando pensamos em temperaturas extremas, geralmente imaginamos a superfície do Sol, que é cerca de 5.500 graus Celsius. No entanto, os raios, que são partículas de alta energia liberadas durante certos eventos astronômicos, podem alcançar impressionantes 30.000 graus Celsius. Isso é mais de 5 vezes mais quente que o Sol. Esses raios viajam pelo espaço quase na velocidade da luz e surgem de processos extremamente energéticos, como explosões de supernovas ou colisões de partículas cósmicas. Ao colidirem com a atmosfera da Terra, podem criar um belo espetáculo de luz, conhecido como auroras, que dançam no céu polar. Essa intensidade não é apenas um fato interessante, ela ajuda os cientistas a entender aspectos fundamentais do universo, como o comportamento da física de alta energia e da radiação cósmica. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que o universo guarda temperaturas e fenômenos extremos que estão esperando para serem explorados. Você consegue imaginar que as células sanguíneas têm vidas diferentes? É surpreendente pensar em como nossos corpos mantêm a saúde e a imunidade com esses pequenos guerreiros. As hemácias, que transportam oxigênio por todo o corpo, geralmente vivem cerca de 120 dias. Por outro lado, os leucócitos, que são os defensores do nosso sistema imunológico, têm uma vida muito mais curta. Dependendo do tipo e da função, algumas células brancas podem viver apenas algumas horas, enquanto outras podem durar alguns dias. Essa variedade na duração da vida mostra a incrível adaptabilidade e eficiência do nosso sangue. Quando você se corta ou luta contra uma doença, são essas células brancas que entram em ação, se multiplicando rapidamente e eliminando as ameaças. Enquanto isso, as hemácias continuam seu papel importante de transportar oxigênio, ajudando você a se manter energizado. Esse sistema inteligente garante uma rápida resposta do nosso corpo aos desafios, permitindo que permaneçamos saudáveis. Não é incrível como essas pequenas células desempenham um papel tão grande em nossas vidas? Por que prestar atenção na cobertura autorreparável? O jovem inovador mexicano Israel Bersenio Carmono desenvolveu uma solução interessante para a manutenção de estradas, uma cobertura que pode consertar suas fissuras ao entrar em contato com a água.
Essa invenção, feita de um material de borracha especial, já rendeu a Israel o primeiro lugar em um prestigiado concurso James Dyson no México. Imagine dirigir em estradas que podem se consertar sozinhas, economizando tempo e dinheiro em reparos. A manutenção tradicional de estradas pode ser cara e trabalhosa, mas a invenção de Israel oferece uma alternativa promissora que pode mudar nossa visão sobre infraestrutura. Quando uma fissura aparece, a cobertura ativa suas propriedades de autorreparação, tornando o processo eficiente e ecológico. No entanto, apesar do grande potencial dessa abordagem inovadora, ainda é necessário mais desenvolvimento antes que possa ser amplamente implementada. Se isso for bem sucedido, a invenção de Israel pode reduzir significativamente a necessidade de reparos frequentes nas estradas e contribuir para condições de direção mais seguras. Não é interessante pensar em como essa tecnologia pode transformar nossas viagens diárias? Você já experimentou a pizza Ferrero Rocher? Essa incrível criação de sobremesa se tornou um verdadeiro destaque na Pizzas Patos, onde os amantes de comida diferente vêm para provar algo único. Imagine uma pizza com uma base doce e crocante, coberta de chocolate, avelãs crocantes e creme de Nutella. Cada pedaço oferece uma deliciosa combinação de texturas e sabores, satisfazendo a vontade de doce de uma forma que sobremesas comuns não conseguem. A mistura do salgado com o doce conquistou o coração de muitos amantes de pizza, tornando esse prato popular tanto entre os locais quanto entre os turistas. Ela não só parece apetitosa, mas também desperta a curiosidade dos visitantes. A Pizzas Patos transformou um prato clássico em algo extraordinário, incentivando os clientes a saírem da cozinha tradicional. Então, se você é fã de pizza doce ou apenas quer experimentar algo novo, a pizza Ferrero Rocher promete uma experiência inesquecível que fará você querer mais. Está pronto para deliciar seu paladar nessa aventura saborosa? Descubra os incríveis robôs nas fábricas da Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz está transformando a indústria automotiva ao introduzir robôs humanoides em suas linhas de produção. Esses robôs modernos não são apenas máquinas. Eles podem andar e levantar peças pesadas, o que reduz significativamente o risco de lesões para os trabalhadores. Imagine um local de trabalho, onde os robôs fazem o trabalho pesado, permitindo que as pessoas se concentrem em tarefas mais complexas. Esses robôs possuem funções inteligentes, incluindo sensores de proximidade, que os ajudam a se mover com segurança entre seus colegas humanos. Essa inovação é um passo em direção a um futuro onde as fábricas se tornam mais automatizadas, mas ainda mantêm um toque humano. A integração de robôs humanoides demonstra como a tecnologia pode aumentar a eficiência, ao mesmo tempo em que prioriza a segurança no trabalho. À medida que as fábricas evoluem com essa combinação de automação e humanidade, é interessante pensar em quais outras conquistas emocionantes nos aguardam em diferentes setores ao redor do mundo. Vamos desvendar a verdade sobre o efeito Coriolis. Esse fenômeno fascinante acontece por causa da rotação da Terra em torno de seu eixo, criando uma força invisível que influencia o movimento de grandes sistemas, como furacões e correntes oceânicas. No hemisfério norte, o efeito Coriolis faz esses sistemas girarem no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, giram no sentido horário. Imagine um gigantesco redemoinho ou uma tempestade poderosa. A forma como eles se movem depende de onde você está no planeta. Compreender o efeito Coriolis é fundamental para prever o tempo e garantir voos seguros. Por exemplo, meteorologistas confiam nele para prever tempestades, e pilotos de companhias aéreas o consideram ao planejar rotas. Isso também é importante para a navegação no oceano, já que as correntes se movem de maneira diferente em cada hemisfério. Então, da próxima vez que você assistir à previsão do tempo ou planejar uma aventura no mar, lembre-se de que o efeito Coriolis está agindo silenciosamente, moldando nosso mundo. Você sabia que o açafrão custa $1.000 por quilo? Essa especiaria vibrante é não só deliciosa, mas também a mais cara do mundo. Por que o preço é tão alto? Para obter 1 quilo de açafrão, é necessário colher 150 mil flores. Cada flor de crocus floresce apenas por alguns dias. E para conseguir 1 libra desse delicado ouro, são necessários cerca de 75 mil flores. As flores crescem apenas em regiões específicas, como o Irã e Espanha, e são colhidas manualmente em um curto período a cada ano.
Os trabalhadores cuidadosamente colhem os delicados estigmas vermelhos ao amanhecer, antes que o calor do dia os faça murchar. Esse processo cuidadoso, junto com a enorme quantidade de flores necessárias, explica por que o açafrão é tão caro. Ele não só adiciona um sabor e cor únicos aos pratos, mas também possui uma rica história e propriedades medicinais, tornando-se um verdadeiro tesouro no mundo da culinária. Na próxima vez que você desfrutar de um prato com açafrão, entenderá o quão especial essa especiaria é. O que acontece com nosso corpo sob pressão profunda? A pressão profunda provoca mudanças interessantes, mas significativas em nosso organismo, especialmente durante voos em grandes altitudes ou missões espaciais. Quando subimos rapidamente a grandes altitudes, a queda brusca da pressão atmosférica pode causar a doença da altitude, com sintomas como dor de cabeça, náusea e fadiga. Por outro lado, no espaço, os astronautas experimentam a microgravidade, mas enfrentam problemas únicos. A falta de pressão pode causar o deslocamento de fluidos em seus corpos, resultando em inchaço facial ou alteração no paladar. Nossos corpos reagem às mudanças de pressão com adaptações fisiológicas, como o aumento da produção de glóbulos vermelhos para melhorar o transporte de oxigênio ou mudanças nos padrões respiratórios. Essas alterações destacam o quão incrível e resiliente é o corpo humano, mas também exigem controle e gerenciamento cuidadosos. Cientistas e especialistas em saúde estão constantemente estudando esses efeitos para garantir a segurança e a saúde de todos, desde viajantes comuns até astronautas experientes, durante suas emocionantes aventuras no céu e além. Você pode acreditar que Clint Eastwood comprou um jogo em segredo? Em 1976, o lendário ator e diretor Clint Eastwood tomou uma decisão inesperada ao adquirir os direitos do jogo de David Webb People por um valor simbólico. Essa escolha intrigante permaneceu em segredo por 15 anos. Somente em 1980, ele revelou sua conexão com o projeto, ao interpretar o papel principal de William Money. O talento de Eastwood para contar histórias e sua habilidade de cativar o público o tornaram o candidato ideal para esse papel. Este filme não apenas mostrou seu talento, mas também despertou o interesse pelo próprio jogo. O sigilo em torno da compra e sua posterior revelação demonstram o pensamento estratégico de Eastwood na indústria do entretenimento. Sua paciência valeu a pena, pois o filme atraiu a atenção tanto de gamers quanto de amantes do cinema para essa combinação única de narrativa. É surpreendente pensar como um simples negócio levou a um papel tão significativo e a um impacto duradouro na cultura pop. Que outras surpresas podemos descobrir na história de Hollywood? Você sabia que não há habitantes permanentes na Antártica? Este continente gelado é único, pois não possui população nativa. Em vez disso, as únicas pessoas que habitam essa terra congelada são pesquisadores temporários. Cientistas de todo o mundo vão à Antártica para estudar seu clima, gelo e vida selvagem, criando estações de pesquisa por dias, meses ou até anos, mas sempre voltando para casa quando seu trabalho termina. Essas estações de pesquisa são financiadas por diversos países, cada um contribuindo para nossa compreensão desse ambiente remoto. Devido às condições climáticas extremas e à vida difícil, a Antártica se torna um centro desafiador, mas fascinante, para pesquisas científicas. Graças aos dedicados pesquisadores, obtemos informações importantes sobre mudanças climáticas e outros problemas globais. Então, da próxima vez que você pensar em quem vive no continente gelado, lembre-se, são os cientistas que vêm e vão, explorando esse mundo único. O Uluru, ou Ayers Rock, é um impressionante monólito de 348 metros na Austrália, que tem um profundo significado espiritual para o povo Anangu, os tradicionais guardiões dessa terra. Em 2019, a escalada em Uluru foi oficialmente proibida, um passo importante para respeitar a rica cultura e tradições dos Anangu. Embora os aventureiros não possam mais subir a rocha, ainda podem explorar sua base, onde várias trilhas permitem que os visitantes sintam de perto sua majestosa presença. Nessas trilhas, você encontrará placas informativas e passeios que contam histórias sobre a história deste lugar e os aborígenes ligados à terra. Essa decisão incentiva todos a valorizar e respeitar a cultura indígena, enquanto desfrutam da beleza natural de Uluru. O que você acha da decisão de proibir a escalada? Um fato interessante sobre o primeiro acidente de carro.
Em 1896, ocorreu em Nova York o primeiro acidente de carro registrado na América. Um evento chocante que mudou a forma como as pessoas viam o transporte. Um carro colidiu com um ciclista, marcando um momento importante na história do tráfego. Naquela época, as ruas eram dominadas por carruagens puxadas por cavalos e bicicletas, enquanto os carros ainda eram uma novidade. Esse incidente inesperado fez a sociedade refletir sobre a necessidade de estradas seguras e regras de trânsito. Com o aumento da popularidade dos carros, as cidades começaram a se adaptar para evitar mais acidentes. A chegada dos automóveis não apenas transformou o transporte, mas também iniciou discussões sobre segurança pública e infraestrutura. Hoje, ao entrarmos em nossos carros, é interessante pensar que os complexos sistemas de transporte que usamos começaram com essa única e surpreendente colisão em Nova York. Como sua cidade se adaptou aos carros modernos? A tribo Vedoma, em Zimbábue, chama a atenção por causa de uma mutação genética única, chamada ectrodactilia. Devido a essa característica, alguns membros da tribo têm pernas que se assemelham a garras de pássaros, o que torna tarefas do dia a dia bastante desafiadoras. Comprar sapatos se torna uma verdadeira aventura, já que calçados tradicionais muitas vezes não servem para esses pés. Essa adaptação única moldou a cultura e o estilo de vida dos Vedoma, mostrando a incrível diversidade da genética humana. Embora alguns possam achar essa característica estranha, ela nos lembra o quanto podemos ser diferentes e como nossos corpos se adaptam a diversas condições. Ao entender condições como a ectrodactilia, não apenas aprendemos sobre a tribo Vedoma, mas também celebramos as maravilhas da diversidade humana. Não é incrível como essas peculiaridades moldam vidas e comunidades? Por que Imran Khan inspira tantos fãs? Nascido em 1952, em Lahore, Paquistão, Imran Khan se tornou um famoso jogador de cricket antes de entrar na política. Ele brilhou nas décadas de 1970 e 1980, encantando o público com suas habilidades impressionantes em campo. Fãs ao redor do mundo lembram de sua liderança na Copa do Mundo de Cricket de 1992, quando levou a equipe do Paquistão à sua primeira vitória, gerando orgulho e alegria nacional. Após sua carreira no cricket, Khan entrou na política, mantendo a mesma paixão e determinação que tinha no esporte. Em 2018, ele se tornou o primeiro-ministro do Paquistão, prometendo melhorar a vida de seus cidadãos e elevar o país. Sua trajetória de herói esportivo a líder político ressoa com muitos, mostrando o poder da ambição e da dedicação. A história de Khan inspira pessoas, não apenas no Paquistão, mas em todo o mundo, a seguir seus sonhos, não importa quão grandes sejam. Desde os campos de cricket até a arena política, sua influência continua a inspirar novas gerações. O que podemos aprender com sua incrível jornada? É chocante saber que o número de pessoas com obesidade é maior que o de famintos. Essa tendência surpreendente destaca um sério problema de saúde pública que não podemos ignorar. Hoje em dia, há mais pessoas sofrendo de obesidade do que de fome, o que mostra como nosso estilo de vida mudou. Fatores como o fácil acesso a fast food, a vida sedentária e a disponibilidade de lanches ultraprocessados contribuem para essa epidemia crescente. Na verdade, estudos mostram que a obesidade pode causar sérios problemas de saúde, incluindo diabetes, doenças cardíacas e até alguns tipos de câncer. Ao contrário da fome, que frequentemente recebe atenção da mídia e exige ações imediatas, a obesidade geralmente passa despercebida, embora afete milhões de pessoas em todo o mundo. Compreendendo essa tendência, podemos promover escolhas mais saudáveis em nossas comunidades e incentivar a atividade física para todos. Como podemos nos unir para aumentar a conscientização e combater esse problema crescente? É verdade que Dexter foi inspirado por Pedro Filho? A história aterrorizante de Pedro Filho, um serial killer vingativo, serviu como uma importante fonte de inspiração para o personagem Dexter Morgan nas populares obras e na série Dexter. Filho ficou conhecido por atacar criminosos, acreditando que estava restaurando a justiça em um sistema imperfeito. Enquanto estava na prisão, ele matou pelo menos 47 pessoas, todas com um passado criminal. Essa história sombria levanta questões interessantes sobre moralidade e a natureza da justiça. Assim como Dexter, que luta contra seus impulsos sombrios, punindo apenas aqueles que cometeram crimes horríveis, Filho agiu segundo seu próprio código pessoal.
Essa conexão entre a realidade e a ficção mostra como crimes reais podem influenciar nossas histórias, fazendo-nos refletir sobre a tênue linha entre herói e vilão, como isso afeta nossa percepção de justiça. Você pode se surpreender ao descobrir que o amor causa dependência. Quando você se apaixona, seu cérebro libera um coquetel de substâncias que trazem prazer, principalmente a dopamina, que também é liberada ao usar cocaína. Esse aumento de dopamina cria uma sensação de alegria e felicidade, quase como um estado de euforia. Não é à toa que muitos descrevem o amor como uma sensação embriagante, mas há um detalhe: quando a paixão diminui ou surge a decepção, os níveis de dopamina caem drasticamente e seu cérebro começa a ansiar por essa elevação emocional novamente. Essa síndrome de abstinência pode ser muito intensa, se manifestando como ansiedade, tristeza e até dor física. Compreender a relação entre o amor e a química do cérebro ajuda a explicar por que nos sentimos tão atraídos por nossos parceiros, mas tão vazios quando algo dá errado. Não é incrível como o amor pode ser ao mesmo tempo lindo e doloroso? E se eu disser que a carne de cabra causa barbas? Em Ruanda existe uma crença interessante de que comer carne de cabra pode fazer com que mulheres desenvolvam pelos no rosto, especialmente barbas. Embora essa ideia possa parecer surpreendente ou até engraçada para alguns, ela reflete as percepções culturais sobre comida e gênero. Muitas pessoas acreditam que certos alimentos podem influenciar características físicas, e a carne de cabra frequentemente está no centro dessa afirmação. No entanto, apesar de sua popularidade na culinária ruandense, não há evidências científicas de que a carne de cabra cause o crescimento de barbas em mulheres. Na verdade, o que sabemos sobre o crescimento de pelos está principalmente relacionado à genética, hormônios e saúde geral. Portanto, da próxima vez que você saborear um prato delicioso de carne de cabra, pode tranquilizar seus amigos ruandenses de que seus medos sobre barbas são infundados. Essa crença estranha nos faz refletir sobre como a comida se entrelaça com a cultura e a identidade, não é mesmo? Você sabia que ciclistas podem gerar energia para casas? Ciclistas profissionais são atletas excepcionais, especialmente durante sprints de alta intensidade. Eles conseguem gerar uma quantidade impressionante de energia, o suficiente para iluminar uma casa inteira. Esse feito incrível demonstra a força e resistência de suas pernas. Durante um sprint, um ciclista pode produzir cerca de 1.500 watts de energia, o que equivale a uma lâmpada comum. Para entender melhor, isso é suficiente para manter suas lâmpadas acesas durante uma breve queda de energia. O segredo de seu poder impressionante está nos treinos, que visam desenvolver tanto a força muscular quanto a resistência cardiovascular. Longas pedaladas e intervalos intensos ajudam não apenas a correr mais rápido, mas também a gerar energia de forma eficiente. Na próxima vez que você ver ciclistas em uma corrida, lembre-se, eles não estão apenas pedalando, talvez estejam também fornecendo energia para suas lâmpadas. Difícil de acreditar, mas as estrelas não são apenas brancas. O céu à noite pode parecer um mar de estrelas brancas, mas se você olhar de perto, verá uma incrível paleta de cores. Algumas estrelas emitem suaves tons de amarelo, laranja ou azul claro, mas muitos desses tons sutis se tornam invisíveis devido a efeitos atmosféricos e limitações da visão humana. A fotografia astronômica muda tudo, capturando imagens impressionantes que mostram as cores vibrantes das estrelas, de vermelhos profundos a azuis deslumbrantes. Essas cores não são apenas bonitas, elas nos contam muito sobre a temperatura, a idade e a composição da estrela. Por exemplo, estrelas mais quentes podem brilhar em azul, enquanto as mais frias brilham em vermelho. Na verdade, apenas uma pequena parte das estrelas que vemos é realmente branca. Essa diversidade de cores reflete a rica tapeçaria do universo, nos convidando a olhar para cima e apreciar a beleza que está além do nosso planeta. Você já se perguntou de que cor são realmente as estrelas? E se eu disser que as roupas eram mensageiras secretas? Durante a Guerra Revolucionária, patriotas astutos usavam itens do dia a dia, como roupas penduradas em cordas, para se comunicarem de forma discreta. Essa tática inteligente permitiu que eles enviassem mensagens codificadas aos soldados sem serem notados pelas tropas britânicas. Imagine uma praça movimentada, onde uma viúva estende seus lençóis. Cada peça envia um sinal. Uma cor pode significar perigo, enquanto outra indica que é seguro se aproximar.
Esse método criativo não só ajudava a coordenar estratégias e movimentos, mas também criava uma rede de confiança entre os revolucionários. O uso habilidoso de tecidos simples como um sistema de mensagens mostra como as pessoas podem ser inventivas em tempos difíceis. Esses sinais codificados contribuíram para a luta pela independência, destacando as táticas engenhosas de pessoas comuns em circunstâncias extraordinárias. Descubra o verdadeiro nome de Vin Diesel. Você sabia que esse ator icônico nasceu como Mark Sinclair? Embora a maioria das pessoas o conheça por seus papéis de durão em blockbusters como Velozes e Furiosos, o nome Mark Sinclair pode não ser familiar. Diesel escolheu um nome artístico para criar uma identidade mais única em Hollywood. Dizem que ele pegou diesel de seus primeiros dias como segurança, onde tinha muita energia, como o combustível diesel. Essa mudança de nome não é apenas um fato interessante, mas mostra como os atores costumam criar imagens que os ajudam a se destacar. A trajetória de Sinclair, de garoto de Alameda, Califórnia, a sensação mundial, demonstra como se reinventar pode levar a grande sucesso e fama. Então, da próxima vez que você ver Vin Diesel na tela, lembre-se de que por trás do nome Mark Sinclair há uma história incrível. Prepare-se para se surpreender com o gigante IC-111. Esta incrível galáxia, com cerca de 6 milhões de anos, é um verdadeiro colosso no universo. IC-111 não é apenas uma galáxia, ela é 60 vezes maior que a nossa Via Láctea e 2.000 vezes mais massiva. Imagine uma imensa formação cósmica, contendo bilhões de estrelas, planetas e maravilhas celestiais. Tudo isso compactado em seu vasto espaço. Esse tamanho colossal permite que IC-111 tenha uma diversidade extraordinária de formas e fenômenos, mostrando a beleza e a complexidade do universo. Embora a Via Láctea possa parecer majestosa com seus braços espirais, IC-111 se estende por distâncias enormes, despertando uma curiosidade sem fim. Galáxias tão grandes nos ensinam sobre a dinâmica do cosmos e a evolução das estruturas no espaço. O que mais podemos descobrir sobre este gigante ao explorarmos o universo mais a fundo? Você sabia que 12% do mundo é afetado por isso? Essa estatística impressionante se refere ao impacto visual da poluição no China, um país que enfrenta sérios problemas de qualidade do ar. Apesar do rápido crescimento econômico que melhorou a vida de muitos cidadãos arriscam sua saúde devido ao ar poluído. Céus cinzentos e nublados lembram diariamente os problemas de poluição causados por emissões industriais e escapamentos de carros. Em cidades como Pequim, o ar pode parecer pesado e sufocante, levando os moradores a usarem máscaras e purificadores de ar em casa. Esse impacto visual afeta não apenas a saúde, mas também molda a opinião pública e o comportamento. Muitas pessoas agora estão defendendo fontes de energia mais sustentáveis e normas rigorosas de emissões para lidar com essa situação grave. As consequências são sentidas não apenas localmente, elas têm repercussões globais, afetando as mudanças climáticas e gerando discussões sobre controle da poluição em todo o mundo. Como podemos resolver esse problema juntos? Na verdade, há um tesouro na Grécia. A marinha grega orgulhosamente inclui um antigo navio de guerra, que é um notável artefato histórico. Esta embarcação, criada pelos antigos gregos, não apenas reflete o poder naval de sua época, mas também conecta os gregos modernos ao seu rico legado marítimo. É surpreendente pensar que este navio navegou pelas águas da história, testemunhando inúmeras batalhas e aventuras. Embora este antigo navio não seja mais usado para combate, ele continua a fazer parte da marinha da Grécia, simbolizando o espírito indomável de uma nação profundamente enraizada em tradições marítimas. Visitantes e historiadores admiram a habilidade dos antigos construtores navais, cujas técnicas resistiram ao teste do tempo. Então, que histórias este antigo navio esconde, aguardando para serem descobertas? Você ficará surpreso ao saber que as ovelhas Jacob têm 6 chifres. Essas ovelhas únicas são não apenas bonitas, mas também um exemplo incrível da criatividade da natureza. As ovelhas Jacob podem ter até 6 chifres. Alguns crescem retos, enquanto outros se enrolam em espiral, dando-lhes uma aparência mágica. Esses animais são originários do Oriente Médio e são conhecidos por suas manchas pretas e brancas, que acrescentam charme a eles. Embora sua aparência incomum possa parecer assustadora, na verdade são muito pacíficas e seguras ao lado de pessoas e outros animais. Essa característica maravilhosa, combinada com seu temperamento tranquilo,
fez com que as ovelhas Jacob se tornassem cada vez mais populares entre fazendeiros e amantes de animais. Seus chifres não representam perigo e eles os perdem naturalmente, o que ajuda a manter a ordem. Não é incrível como características tão únicas podem existir no mundo animal? Acredite ou não, os bonobos podem ser a chave para a paz. Esses incríveis macacos vivem em uma sociedade que prospera através da cooperação e não do conflito. Os bonobos, conhecidos por seu caráter pacífico, resolvem a maioria das disputas por meio de laços sociais, compartilhamento e cuidado mútuo. Nesse mundo, as fêmeas desempenham um papel fundamental. Elas lideram os grupos sociais e mantêm a harmonia entre os membros. Diferente de muitos outros animais, os bonobos usam toques, carícias e refeições compartilhadas para fortalecer relacionamentos e aliviar tensões. Essa abordagem única ajuda a prevenir a agressão, tornando suas comunidades estáveis e solidárias. Os pesquisadores se interessam pelos bonobos porque seu comportamento desafia nossa compreensão das sociedades de primatas e da resolução de conflitos. Estudando os bonobos, podemos aprender lições valiosas sobre empatia e cooperação que podem ser úteis para as sociedades humanas. Então, será que observar esses inteligentes macacos pode nos ajudar a resolver problemas sociais no nosso mundo hoje? Difícil de acreditar, mas na África há 54 países únicos. Esse número incrível faz da África o continente com o maior número de nações no mundo. Cada um desses países é uma parte vibrante de um grande quebra-cabeça, mostrando a diversidade de culturas, idiomas e histórias. Na verdade, no continente se fala mais de 2.000 idiomas, refletindo uma rica variedade de grupos étnicos. Desde os mercados movimentados de Marrakech até a vida selvagem do Serengeti, a África oferece uma ampla gama de tradições e experiências. A história geopolítica do continente é complexa, moldada pela colonização e pelos movimentos de independência, que abriram caminho para os esforços modernos de unidade e desenvolvimento. O caminho de cada país contribui para a identidade dinâmica da África e seu papel influente no cenário mundial. Com tanta diversidade, só podemos imaginar como essas nações se desenvolverão no futuro. Como Tuvalu ganha dinheiro sendo uma nação minúscula? Tuvalu, um pequeno país insular na Oceania, é a quarta menor nação do mundo. Apesar de seu tamanho, este país encontrou uma maneira inteligente de lucrar, vendendo o domínio DEI.TV. Essa iniciativa única permite que Tuvalu entre no lucrativo mundo dos domínios da internet. Com suas ilhas encantadoras e paisagens deslumbrantes, Tuvalu pode parecer um paraíso isolado, mas enfrenta sérios desafios. A elevação do nível do mar ameaça suas terras, tornando a estratégia de estabilidade financeira ainda mais crucial. Usando seu código de domínio de nível superior, CCTLD, Tuvalu ocupa seu espaço no mercado digital. Organizações e empresas que buscam nomes de domínio memoráveis frequentemente recorrem ao DAO.TV, garantindo uma renda estável para esta pequena nação. Curiosamente, essa abordagem demonstra como a inovação pode surgir até nos lugares mais inesperados. À medida que o mundo se torna cada vez mais digital, a fonte única de renda de Tuvalu destaca a força da criatividade e da adaptabilidade para a sobrevivência. O que outras pequenas nações farão para seguir esse exemplo? Um fato interessante sobre como você percebe a realidade. A forma como vemos o mundo pode mudar sem que o mundo em si mude. Isso significa que a maneira como enxergamos as coisas é tão importante quanto o que realmente acontece. Imagine duas pessoas olhando para o mesmo pôr do sol. Uma pode ver uma linda mistura de cores, enquanto a outra sente tristeza. Isso mostra que nossos sentimentos, experiências e crenças moldam nossa compreensão da realidade. Estudos em psicologia revelam que nosso cérebro processa informações através dessas lentes pessoais, influenciando tudo, desde nossas emoções até nossas decisões. Esse fenômeno destaca a importância do ponto de vista na comunicação e na resolução de conflitos. Muitas vezes, uma simples mudança na abordagem de uma situação pode levar a um melhor entendimento e soluções. Então, como suas experiências únicas moldam sua percepção do mundo? E se eu te contar sobre a moda dos chaveiros para celulares? Os chaveiros para celulares se tornaram um verdadeiro sucesso no início dos anos 2000, transformando os dispositivos móveis em acessórios estilosos.
Imagine pequenos itens coloridos pendurados no seu celular favorito, muitas vezes grandes e chamativos. Esses chaveiros não eram apenas para enfeitar. Eles refletiam o estilo pessoal e os interesses, como as bolsas de designers atuais. Você podia encontrar de tudo, desde animais fofos até joias brilhantes penduradas em um pequeno anel no seu celular. Embora os toques de chamada que saíam desses dispositivos muitas vezes deixassem a desejar, os chaveiros diziam muito sobre quem você era. Todos queriam personalizar seus aparelhos, tornando-os únicos. Com o avanço da tecnologia, esses acessórios fofos ficaram no passado, mas deixaram uma marca nostálgica na história da moda móvel. Você se lembra de quais chaveiros você tinha? Descubra os antigos segredos de Urana no More 6. Nascido em abril, este incrível objeto de 340 anos impressiona os pesquisadores com sua rica história. Urana no More 6 não é apenas um artefato antigo. Ele está intimamente ligado à Tábua Tanaliat de Surya Kunov, que contém informações importantes sobre sua origem e significado. A tábua é a chave para entender o modo de vida e a cultura da época. Arqueólogos estudam cuidadosamente as inscrições e revelam detalhes sobre as pessoas que viveram então, seus costumes e interações com o meio ambiente. A preservação de Urana no More 6 nos permite vislumbrar um mundo há muito perdido, tornando-o um tesouro inestimável para historiadores e entusiastas. O fascínio não está apenas em sua idade, mas nas histórias que ele conta. Que segredos iremos descobrir a seguir? Explore esta descoberta única e seu impacto em nossa compreensão da história. E se o Fleur se comportasse como um incendiário imprudente? Imagine uma pessoa jogando gasolina em uma fogueira, sem perceber que o caos está prestes a começar. Essa é a metáfora perfeita para o flúor, um elemento químico conhecido por sua incrível reatividade. O flúor é o elemento mais eletronegativo, o que significa que ele busca se unir a outras substâncias. Essa natureza intensa pode resultar em reações explosivas e perigosas, como uma chama que se acende ao entrar em contato com gasolina. Quando o flúor interage com compostos, ele frequentemente forma moléculas extremamente instáveis, o que o torna famoso em laboratórios químicos. O fascínio por trabalhar com o flúor é ofuscado por sua instabilidade, pois até mesmo o menor desejo de misturá-lo com a substância errada pode levar a situações perigosas. Os cientistas devem manusear o flúor com extrema cautela, utilizando equipamentos especiais para controlar seu caráter explosivo. Então, da próxima vez que você pensar em gases ou elementos, lembre-se da natureza selvagem do flúor e do potencial perigo que ele traz com sua chama ardente. Por que o primeiro-ministro do Canadá precisa de reformas? Desde 2015, a residência oficial na 24 Sussex Drive está passando por reformas significativas. Essas melhorias são importantes para garantir a segurança e o conforto do primeiro-ministro e sua família. As reformas focam na remoção de materiais perigosos, como o amianto, que representa uma séria ameaça à saúde. Além disso, a residência está sendo modernizada com novos sistemas mecânicos, elétricos e de aquecimento para aumentar a eficiência energética e a funcionalidade. Imagine viver em uma casa histórica que precisa de atualizações. É um desafio e uma oportunidade. Essas reformas também ajudam a preservar o legado deste edifício icônico, adaptando-o aos padrões modernos. À medida que os trabalhos avançam, as pessoas se perguntam como essas mudanças afetarão a vida cotidiana do primeiro-ministro e que histórias surgirão deste lugar histórico. O que realmente faz de Tom Hanks uma estrela? Tom Hanks se tornou famoso nos anos 80 com seus papéis marcantes em comédias icônicas como Quero Ser Grande, onde trouxe a inocência infantil para a vida adulta. Mas seu talento vai além disso. Hanks também conquistou o coração do público com suas atuações poderosas em dramas emocionais, como Filadélfia e Forrest Gump, mostrando sua incrível versatilidade. Ele combina humor e profundidade de forma perfeita, o que o torna próximo de espectadores de todas as idades. O charme de Hanks permite que o público veja partes de si mesmo em seus personagens, seja em momentos de alegria ou em desafios da vida. Sua habilidade de transitar entre papéis cômicos e dramáticos lhe rendeu reconhecimento da crítica, muitos prêmios e um lugar especial na história do cinema. É difícil imaginar outro ator que consiga nos encantar do riso às lágrimas como Hanks.
Desde o jovem aprendendo a vida adulta em Quero Ser Grande, até a tocante representação de um homem lutando contra a discriminação em Filadélfia, ele impressiona constantemente. Qual você acha que é o segredo de sua duradoura atratividade? Acredite ou não, na Irlanda não há cobras selvagens. Esse é um fato surpreendente, frequentemente associado à figura lendária de São Patrício. Segundo as tradições populares, São Patrício expulsou todas as cobras da ilha durante sua missão de converter os irlandeses ao cristianismo. Independentemente de você acreditar nessa lenda, a verdade é que o clima e a isolação geográfica da Irlanda impediram que esses répteis chegassem à ilha. A última era do gelo criou uma barreira que impediu as cobras de alcançarem a Irlanda, enquanto em outras regiões as condições eram ideais para elas. A ausência de cobras resultou em características ecológicas únicas e na diversidade da fauna local. Curiosamente, os mitos sobre São Patrício sustentam essa história ao longo dos séculos, tornando-a popular tanto entre turistas quanto entre os habitantes locais. Então, da próxima vez que você pensar na Irlanda, lembre-se de sua rica história natural e do fato de que aqui não há cobras. Não é um motivo para celebrar? Prepare-se para descobrir o segredo da economia de tempo da Netflix. O botão "Pular a abertura" se tornou a função favorita de muitos fãs de maratonas. Ele permite que os espectadores pulem os créditos iniciais e mergulhem diretamente na ação de seus shows preferidos. Você sabia que esse simples botão economiza impressionantes 2,3 bilhões de horas de visualização a cada ano? Esse tempo seria suficiente para cerca de 260 mil anos de entretenimento. Imagine quantos mais episódios ou filmes você poderia assistir com esse tempo extra. Ao simplificar o processo de assistir, a Netflix não só mantém a atenção dos espectadores, mas também os incentiva a descobrir novos conteúdos. Essa função inteligente demonstra o compromisso da plataforma em melhorar a experiência do usuário, tornando a busca e o prazer pelas histórias mais fáceis do que nunca. Então, da próxima vez que você se acomodar para assistir, não se esqueça de agradecer a esse pequeno botão. Ele ajuda você a passar mais tempo com suas histórias favoritas. Você sabia que cães são proibidos na Antártica? Essa regra inusitada foi criada em 1994 para proteger o frágil ecossistema do continente. O principal problema eram as populações locais de focas, que podiam adoecer devido a doenças transmitidas pelos cães. Antes dessa proibição, os cães eram usados para transporte e como companheiros em ambientes gelados, mas sua presença ameaçava a vida selvagem. Ao remover os cães dessa região, os cientistas buscavam criar um ambiente mais saudável para as focas e outros animais locais. Essa decisão faz parte de uma iniciativa maior para preservar a natureza única da Antártica, onde vivem muitas espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Agora, apenas certas atividades de pesquisa são permitidas para minimizar o impacto humano. Essa proibição destaca a importância de encontrar um equilíbrio entre a atividade humana e a necessidade de proteger ecossistemas vulneráveis. Você já pensou em como podemos ajudar a preservar esses lugares tão bonitos, mas frágeis? Você sabia que o pH da Coca-Cola é 2,8? Isso a torna mais ácida do que vinagre e até suco de limão. Essa acidez é forte o suficiente para corroer metal. Na verdade, um prego pode se dissolver na Coca-Cola em apenas 4 dias. O segredo está no ácido fosfórico presente na bebida, que não só dá à Coca-Cola seu sabor único, mas também a transforma em um poderoso agente de limpeza. Algumas pessoas até a usam para remover ferrugem de ferramentas ou limpar manchas de gordura. Enquanto você aprecia sua Coca-Cola, talvez não pense nela como um produto de limpeza, mas suas propriedades químicas são realmente impressionantes. Então, da próxima vez que abrir uma lata de Coca-Cola, lembre-se de que a mesma bebida que sacia sua sede também pode danificar metal. Incrível e um pouco assustador, não é? Você pode se surpreender. 200 milhões de euros foram enviados por engano. Em um incidente incrível na Alemanha, um funcionário de banco acidentalmente transferiu impressionantes 200 milhões de euros devido a um erro de digitação. O funcionário queria fazer um pagamento simples de apenas 62 euros, mas um toque acidental transformou uma pequena transação em um desastre para o banco. Em vez de responsabilizar o funcionário que cochilou na mesa, as consequências recaíram sobre quem processou a transação, sem perceber o colossal erro, e acabou perdendo o emprego. Essa reviravolta estranha levanta questões sobre responsabilidade no trabalho e a pressão de lidar com grandes quantias de dinheiro.
Com um erro tão grande, é válido perguntar quantas verificações existem nos bancos para evitar deslizes como esse no futuro. Isso realmente faz você pensar 2 vezes sobre a importância de pausas para o café. O que realmente inspira o romantismo em Seul? A incrível montanha Namsan, onde está localizada a famosa Torre NCO, uma atração adorada que oferece vistas deslumbrantes da cidade. Essa estrutura alta tem um contorno único que se destaca no horizonte, atraindo tanto os moradores quanto os turistas. Aqui acontece uma das tradições mais fofas da cidade. Casais prendem cadeados do amor na grade da torre, simbolizando seus laços inquebráveis. Cada cadeado guarda esperanças e sonhos dos apaixonados que acreditam no amor eterno. Os visitantes podem caminhar pelas trilhas da montanha Namsan, apreciando a natureza e criando momentos especiais com seus parceiros. Quando o sol se põe, a torre NCO se ilumina, criando um cenário romântico que torna o lugar ainda mais mágico. Você já sonhou em deixar seu cadeado do amor aqui? Poucas pessoas sabem, mas as cianobactérias mudaram a Terra para sempre. Esses pequenos e simples organismos são um tipo de bactéria que surgiu há cerca de 2,8 bilhões de anos, tornando-se os sistemas vivos mais antigos conhecidos do nosso planeta. A singularidade das cianobactérias está na sua capacidade de realizar a fotossíntese, um processo em que elas transformam a luz solar em energia, liberando oxigênio como subproduto. Isso foi crucial não apenas para a sua sobrevivência, mas também teve um impacto profundo na atmosfera da Terra. Antes das cianobactérias, havia muito pouco oxigênio na atmosfera, o que dificultava a vida para a maioria das formas de vida. Quando começaram a se multiplicar nos oceanos e em águas rasas, elas liberaram enormes quantidades de oxigênio no ar, gradualmente transformando nosso planeta em um lugar onde formas de vida complexas poderiam se desenvolver. Hoje, as cianobactérias ainda desempenham um papel importante, sustentando os ecossistemas oceânicos e influenciando as condições climáticas. Não é incrível como organismos tão pequenos podem ter um impacto tão grande? Por que os cangurus precisam de caudas para pular? A cauda do canguru não é apenas para enfeitar, ela é muito importante para o equilíbrio. Quando esses famosos animais australianos se movem, eles dependem muito de suas caudas para manter a estabilidade durante os altos saltos. Se a cauda do canguru estiver longe do chão, fica difícil pular de forma eficiente, quase como tentar andar de bicicleta sem segurar o guidão. Essa cauda atua como um contrapeso, ajudando-os a se manter em pé e a se mover facilmente pelo ambiente. Na verdade, quando os cangurus estão em movimento, suas caudas trabalham em harmonia com suas poderosas pernas, permitindo que saltem longas distâncias e façam curvas rápidas. Imagine pular pelo mato, usando a cauda para manter o equilíbrio. Essa adaptação única não só ajuda na locomoção, mas também garante a estabilidade enquanto descansam ou comem grama. Então, da próxima vez que você ver um canguru pulando, lembre-se de quão importante é essa cauda para o seu incrível estilo de vida. A Coreia do Norte declara ter um nível de alfabetização de 100%, afirmando que todos os cidadãos com mais de 15 anos sabem ler e escrever. Esse é um dos índices mais altos do mundo e demonstra um compromisso sério com a educação. No entanto, muitas organizações internacionais duvidam desse número. O fechamento do governo norte-coreano dificulta a obtenção de dados precisos, já que há poucas fontes independentes para verificar tais afirmações. Críticos apontam que a realidade pode ser bem diferente, citando problemas com recursos educacionais e o controle do governo sobre a informação. Até que ponto essa afirmação reflete conquistas reais e não propaganda estatal? Esse debate contínuo destaca as dificuldades em avaliar os padrões educacionais em países altamente controlados e questiona o verdadeiro nível de alfabetização entre os norte-coreanos. Surpreendentemente, os televisores estavam proibidos. O inventor da televisão, Philo Farnsworth, fez uma escolha curiosa ao decidir não ter uma televisão em casa. Essa decisão destaca que até mesmo mentes brilhantes como a de Farnsworth podem ter opiniões controversas sobre suas invenções. Enquanto muitas pessoas estavam ansiosas para trazer essa tecnologia revolucionária para suas vidas no meio do século XX, Farnsworth acreditava que a televisão poderia ser prejudicial, especialmente para o tempo em família e relacionamentos pessoais. Ao abrir mão da televisão em casa, ele enfatizava a importância de se comunicar com os entes queridos e participar de outras atividades que promovem interações saudáveis.
É surpreendente pensar que o criador desse meio de entretenimento queria se afastar dele. O que isso diz sobre nossos próprios relacionamentos com a tecnologia? Estamos usando-a de forma consciente ou permitindo que ela domine nossas vidas? As tecnologias dos trajes de banho mudaram a natação, você sabia disso? No início dos anos 2000, designs inovadores em trajes de banho esportivos mudaram as regras do jogo para atletas em todo o mundo. Esses trajes de alta tecnologia foram feitos com materiais modernos que reduziam a resistência e melhoravam a flutuabilidade, permitindo que os nadadores deslizassem pela água com velocidade e eficiência incríveis. Muitos desses trajes tinham uma combinação única de materiais hidrofóbicos e formas aerodinâmicas, ajustando-se ao corpo e minimizando a resistência. Esse salto tecnológico levou a um aumento surpreendente nos recordes mundiais, com muitos nadadores superando marcas anteriores por frações de segundo, mostrando como o equipamento pode influenciar os resultados. Isso foi especialmente evidente nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, quando muitos recordes foram quebrados, já que os nadadores usavam esses trajes avançados, levantando questões sobre a justiça e as regras no esporte. O debate sobre se tais melhorias violam o espírito da competição continua até hoje. No entanto, não há dúvida de que os avanços nos trajes de banho mudaram o mundo da natação competitiva, destacando como a tecnologia pode expandir os limites das capacidades humanas. O que nos espera a seguir em inovações de equipamentos esportivos? Você vai se surpreender ao descobrir a mesa Hull, um protótipo revolucionário que pode mudar nossa visão sobre restaurantes. Imagine estar sentado à mesa e poder ver seu prato antes mesmo de fazer o pedido. A Hull utiliza tecnologia de realidade aumentada para criar uma tela holográfica, permitindo que você visualize cada prato diretamente na mesa. Ao olhar o menu, você vê imagens 3D incríveis de pratos deliciosos, com cores e texturas vibrantes que dão água na boca. Esse design inovador visa melhorar a experiência gastronômica, ajudando os clientes a fazer escolhas conscientes e tornando os pratos mais atraentes. A ideia é conectar os mundos digital e culinário, transformando uma refeição comum em uma aventura emocionante. Não é incrível como a tecnologia está mudando nossas experiências com a comida? Com a transição para um futuro mais tecnológico, a Hull pode ser a primeira de muitas novidades criativas nos restaurantes. Isso pode te surpreender. Lord Humongous rouba a cena. No filme pós-apocalíptico Mad Max, o personagem Lord Humongous, com sua máscara metálica ameaçadora, cria uma presença assustadora que cativa o público. Esse vilão inesquecível, interpretado por Vernon Wells, personifica o caos e o desespero de um mundo distópico. O filme utiliza uma narrativa crua e intensa para refletir uma sociedade em ruínas, onde a sobrevivência tem um alto custo. Lord Humongous se destaca não apenas por sua aparência aterrorizante, mas também por seu comportamento sombrio, tornando-se um verdadeiro pesadelo para os protagonistas. Mad Max é famoso por suas perseguições emocionantes e ação intensa, mas é a figura sinistra de Humongous que deixa uma impressão duradoura. Os fãs frequentemente apreciam como esse personagem acrescenta profundidade à trama, aumentando a tensão e a emoção. Ao mergulhar no fascinante mundo de Mad Max, os espectadores ficam encantados com as imagens vibrantes do filme e a representação envolvente de seu vilão. O que você acha que torna um vilão no cinema realmente memorável? Você sabia que as árvores podem se defender? As árvores não são apenas elementos bonitos da nossa paisagem. Elas têm mecanismos impressionantes de defesa que as ajudam a sobreviver a ameaças de insetos e animais. Por exemplo, a acácia. Quando herbívoros tentam comer suas folhas, ela libera taninos que tornam a folhagem tóxica e sem gosto. Há também a incrível árvore do sangue de dragão, que ao ser danificada, expele um suco vermelho brilhante, criando uma barreira física contra novos danos. Mas essas adaptações inteligentes não param por aí. Algumas árvores também liberam compostos orgânicos voláteis, que são sinais químicos, atraindo predadores que caçam pragas. Essas estratégias mostram que as árvores não são apenas organismos passivos. Elas se adaptam ativamente ao seu ambiente para sobreviver. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, lembre-se de que as árvores ao seu redor podem estar lutando silenciosamente contra seus próprios problemas. Você já se perguntou por que Portugal manteve suas colônias? Isso durou até a década de 1970, quando muitos outros países já estavam se desfazendo de suas colônias.
O desejo de Portugal de preservar suas colônias africanas, especialmente Angola e Moçambique, resultou em conflitos violentos, conhecidos como guerras de independência. Essas lutas foram provocadas pela população local que lutava por liberdade, levando a anos de violência e confusão. Enquanto países como a Grã-Bretanha e a França já estavam se retirando de suas colônias, a relutância de Portugal em partir destacou os aspectos complexos de seu legado colonial. O desejo de independência nessas nações africanas foi impulsionado pela busca de autodeterminação e pelo fim do domínio estrangeiro. No final, essa luta prolongada refletiu não apenas o espírito do povo, mas também os desafios que as nações enfrentavam ao tentar lidar com as consequências do colonialismo, porque alguns países se agarram ao poder enquanto outros aceitam mudanças. Um fato interessante sobre a fotossíntese. As plantas utilizam processos físicos complexos para transformar a luz solar em energia de maneira incrivelmente eficiente. De forma surpreendente, elas usam a superposição quântica, permitindo que dirijam a energia por vários caminhos ao mesmo tempo. Essa habilidade única ajuda as plantas a otimizar a captura da luz solar, alcançando quase a perfeição na transmissão de energia. Imagine como é incrível que uma simples folha possa realizar processos físicos complexos para produzir seu próprio alimento. Os cientistas estão tão inspirados por esse fenômeno natural que tentam reproduzi-lo em sistemas artificiais, na esperança de tornar a coleta de energia solar tão eficiente quanto a das plantas. Essa combinação de biologia e física quântica desperta curiosidade e admiração, mostrando adaptações incríveis na natureza. Pense, se pudéssemos usar um nível de eficiência assim, como nossos sistemas de energia poderiam mudar no futuro. Você sabia que as tartarugas adoram massagem no casco? É surpreendente, mas é verdade. Tanto as tartarugas terrestres quanto as aquáticas têm uma conexão especial com seus cascos, e muitas delas gostam de ter seus cascos limpos. Essa sensação agradável está ligada a várias terminações nervosas no casco, tornando uma leve massagem muito prazerosa. Assim como nós gostamos de uma massagem relaxante nas costas, as tartarugas também se beneficiam desse tratamento luxuoso. A limpeza do casco não só alivia o desconforto, mas também melhora a circulação sanguínea. Essa melhora na circulação pode ajudar na regeneração celular, mantendo as tartarugas saudáveis e ativas. Imagine proporcionar um dia de spa para sua tartaruga de estimação. É importante que a limpeza seja suave e feita com cuidado, usando materiais macios para tratar bem seus cascos sensíveis. Então, da próxima vez que você ver uma tartaruga, pense em como um pouco de atenção ao casco dela pode aumentar muito sua felicidade. Você consegue imaginar pequenas linhas onduladas na sua visão. Esses pontos curiosos que se movem e piscam quando você olha para uma luz intensa ou um céu claro são geralmente chamados de moscas volantes. Essas moscas não são apenas distrações aleatórias. São sombras criadas por pequenos aglomerados de proteína ou células no vítreo, uma substância gelatinosa que preenche o seu olho. Com o passar do tempo, o vítreo pode encolher e esses aglomerados podem se formar, tornando as moscas volantes mais visíveis. Embora possam parecer irritantes, as moscas volantes geralmente são inofensivas e lembram as mudanças naturais que ocorrem nos olhos ao longo do tempo. Curiosamente, essas moscas podem nos lembrar do passado, representando vestígios do desenvolvimento dos nossos olhos. A maioria das pessoas as encontra em algum momento da vida, então se você já as viu, não está sozinho. Por que você acha que algumas pessoas veem moscas volantes com mais frequência do que outras? E se eu disser que as formigas foram as primeiras a inventar a agricultura? Muito antes de os humanos aprenderem a cultivar plantas, as formigas já dominavam a arte da agricultura. Em especial, as formigas cortadeiras cultivam fungos para se alimentar, provando que os inovadores da natureza vêm em diferentes tamanhos. Esses insetos inteligentes cortam folhas em pedaços pequenos e as levam de volta para suas casas subterrâneas, onde cultivam um tipo específico de fungo que se torna sua principal fonte de alimento. Suas habilidades agrícolas são surpreendentemente complexas. Elas controlam a umidade e a temperatura em seus ninhos, criando condições ideais para o crescimento dos fungos. Elas até regulam o equilíbrio químico para manter a saúde da sua colheita. Essa incrível relação mostra um exemplo único de cooperação, já que o fungo serve de alimento para as formigas, enquanto as formigas fornecem nutrientes e proteção ao fungo. Não é incrível como diferentes espécies podem compartilhar uma conexão tão útil?
Na próxima vez que você ver uma formiga, lembre-se de que ela pode ser um pequeno agricultor em ação. Você sabia que o sono pode melhorar sua memória dos sonhos? Estudos mostram que se você não dorme bem ou acorda frequentemente à noite, pode acabar lembrando melhor dos seus sonhos. Quando seu sono é interrompido, sua mente entra em um estado especial, onde os sonhos se tornam mais vívidos e memoráveis. Cada vez que você acorda e volta a dormir, dá ao seu cérebro a chance de reviver esses sonhos. Isso acontece porque os sonhos geralmente ocorrem na fase REM, movimento rápido dos olhos, que se torna mais longa a cada ciclo de sono. Então, se você se mexe à noite, não se surpreenda se ao acordar, lembrar de suas aventuras estranhas. Em vez de esquecer essas memórias noturnas, tente anotá-las. Quem sabe, talvez você encontre significados ocultos ou até mesmo inspiração para o seu dia a dia. Você não vai acreditar no que tem no aeroporto de Orly com o PlayStation 5. Neste movimentado hub parisiense, os viajantes podem mergulhar no mundo dos jogos enquanto aguardam seu voo. Isso mesmo, o aeroporto de Orly oferece acesso gratuito às consoles PlayStation 5, transformando a espera entediante em um momento divertido. Imagine-se confortavelmente sentado, jogando seus videogames favoritos e esquecendo o estresse das viagens. Este serviço moderno é ideal para jogadores de todas as idades, de crianças a adultos, tornando o tempo livre uma experiência emocionante, seja em corridas, batalhas ou explorando novos mundos. O PlayStation 5 traz emoções vibrantes para sua aventura no aeroporto. Normalmente, aeroportos são associados a longas filas e esperas cansativas, mas Orly muda as regras do jogo, literalmente. Então, da próxima vez que você estiver no aeroporto de Orly, não se esqueça de conferir essa área de entretenimento antes de embarcar para seu próximo destino.